E daí, ah, como eu já falado, né? A gente até pode dar alguns exemplos eh, dessas mensagens, né? Que são formatadas, enviadas e até interpretadas, né? Que um desses exemplos seria um carinha chamado protocolo TCP, que é praticamente ali um protocolo. eh, Caso a gente fosse traduzir, né, para português, é, ele seria ali um protocolo de controle de transmissão. E teria um outro que, que seria o IP, que é praticamente a sigla dele é protocolo da internet. E, só que também a gente tem outros tipos é, de formatos de mensagens, né, para estar sendo enviada. A gente tem o HTTP ali, que é esse aqui. A gente tem o FTP e a gente tem também esse PPP aqui. Mas a gente também pode ter, enfim, entre outros, como o DNS, enfim. E daí esse tipo de padronização é importante para que computadores diferentes, seja no mesmo local, é, em bairros diferentes, cidades diferentes, países diferentes, continentes diferentes também, eles consigam se entender. E daí, é, também é importante a gente, a gente saber que essas redes elas permitem que aplicações distribuídas, como um servidor web, é, um e-mail, até mesmo uma plataforma ali de streaming de vídeo, sei lá, Amazon, Netflix, HBO Max, enfim, vários outros. Até mesmo questões ali de comércio, né? Sei lá, um e-commerce, ou até mesmo os jogos online ali, é, elas permitem que tudo isso se comunique. E, enfim, né? E daí tem outras questões, né? Até mesmo é, como questões ali de ambientes em nuvem, né? Por exemplo, servidores que estão espalhados ali por data centers, ou seja, é, são servidores, né? Enfim, é, um conjunto de servidores alocados ao redor do mundo ali. Só que para o usuário final, ele não vai nem saber que existem esses data centers, né? É, ele na verdade só vai saber que o bicho está funcionando, né? Que a rede está funcionando em si. Sim, sim, são físicos. São praticamente são servidores, são, são assim salas de servidores, é, com, tipo, são salas de servidores com vários servidores ali, com vários equipamentos de rede, né? Que eles vão estar fazendo ali toda essa gerência, né? Pra internet estar funcionando em si. A gente até pode ver aqui, por exemplo, o data center da Google, sei lá, que, que se você for colocar, é exatamente isso aqui. Essa imagenzinha aqui. É um. Eu acho que ele não mostra aqui. Beleza. Ah, ele mostra sim. É, pronto. Os data centers são exatamente isso aqui. Praticamente tudo isso aqui é servidor, enfim. E outros tipos de equipamentos de rede que eles acabam fazendo, né, toda essa gerência ali para sei lá, para essa infraestrutura que está funcionando. E, obviamente no data center você vê que é algo totalmente robusto, né? Tem essas máquinas aqui gigantes. Eles também precisam ser resfriados porque, tipo, tem realmente um resfriamento próprio ali, porque cada servidor desse gera ali é, gera bastante calor.
Tanto que se a gente for entrar nessa parte de servidores, a, a gente até pode falar ali que a Microsoft, até um tempo atrás, é, foi uns anos atrás, pelo que eu lembro, ela tinha alocado servidores debaixo do mar, dentro de uns containers, obviamente é, bem resistentes, né, a qualquer ataque ali de algum animal do mar, né? É, e daí esses servidores eles ficavam ali debaixo d'água, para realmente ter todo um suporte ali para esse resfriamento. De todo modo, a gente entra em outra questão, né? A gente até falou aqui sobre essa parte de protocolo, né, também. É, e daí a gente entra, né, em uma questão aqui. Cadê? Aqui. Que, que é praticamente o que seria a internet, né? E daí, a internet em si, ela pode ser vista ali de duas formas, digamos que complementares. A primeira delas seria ali uma visão que a gente chama de nuts and bolts, ou seja, ela é focada ali nos componentes físicos e lógicos que eles que vão estar compondo aquilo. E daí nesse sentido, a internet ela é formada ali por sistemas finais, ou seja, os hosts, como computadores, telefones, servidores. E tudo isso é interligado ali para uma infraestrutura de redes locais, sejam é, é, não só redes locais, né? Também pode ser redes metropolitanas, ou seja, de redes de cidades, né, em si, ou até mesmo de longas distâncias, como de um país para o outro. E, e daí, até como eu falei, essa infraestrutura ela vai estar incluindo ali cabos de fibra ótica, é, enlaces de cobre, conexões via rádio e até satélite também. E o transporte dessas informações vai estar acontecendo ali tudo em pacotes, que são blocos de dados ali, que eles vão estar encaminhando de um nó para o outro, né, para alcançar ali o destino final. E, e daí o roteamento desses pacotes é realizado ali por equipamentos intermediários que são chamados ali de roteadores, que eles vão estar decidindo é, qual qual salto mais adequado ali para que a mensagem ela chegue ao destino. Quando a gente fala em salto, seria ali na questão de uma mensagem, ela fazer, enfim, determinados cálculos ali por trás de tudo aquilo, né? E ela conseguir saber, né, qual, digamos que vai ser a distância, assim, qual que vai ser o custo para que ela consiga é, chegar até o destino final. O host, o host a gente pode dizer que sim, é o endereçamento. Tanto que a gente tem o endereço inicial, né? Que a gente está enviando ali. É, e daí, obviamente, vai fazer todo um. Dentro disso, né? Quando ele for enviar ali o pacote em si, daquela mensagem, ele vai estar fazendo ali toda uma troca, né? Enfim, colocando alguns, digamos, checkpoints a mais dentro dessa mensagem e daí todo checkpoint ele vai estar dizendo ali para qual destino ele vai estar sendo enviado, que na verdade seria o host final, né? É, mas voltando, né? E daí uma outra forma ali da gente estar vendo a internet seria ela como uma plataforma de serviços que para o usuário é, ele pouco se importa, né? Se a mensagem ela passou ali por 5 até 20 roteadores. Mas assim que ele conseguiu estar abrindo aquela página no navegador ou
abrindo, sei lá, o Gmail, assistindo até o mesmo vídeo ali, né? E, e daí a internet, ela, portanto, ela acaba provendo ali dois tipos principais de serviços. O primeiro deles seria os orientados à conexão, que a gente até, eu acho que até tem falando aqui, tem aqui, que é esse aqui, orientado à conexão, que é o TCP, por exemplo, como é o protocolo TCP ali, que ele vai estar garantindo uma entrega confiável e ordenada ali dos dados. E o outro seria a sem conexão, como por exemplo um outro protocolo que é um chamado UDP. Só que esse UDP ele vai estar transmitindo ali os pacotes, só que ele não acaba garantindo uma ordem ou até mesmo a confiabilidade. É, só que isso é muito utilizado ali para por exemplo chamadas de vídeo, de voz, plataforma de streaming, onde a velocidade ela acaba sendo mais importante do que a correção de cada pacote ali. Porque se a gente fosse depender de uma, sei lá, de uma chamada de vídeo, utilizar um protocolo TCP, ou seja, que ele vai estar garantindo, né, uma entrega confiável e ordenada dos dados, é, provavelmente a nossa chamada de vídeo ela ficaria muito travada, é, porque porque de toda forma está sendo enviado pacotes de forma aleatória, né? Para, enfim, para as outras pessoas que estão, por exemplo, vocês estão me assistindo aqui, né? Só que os pacotes que estão sendo enviados para minha rede, eles estão indo de forma aleatória no protocolo UDP. É, e daí com isso, mesmo que a minha internet ela falhe, vocês ainda vão estar conseguindo acompanhar, né? De qualquer forma ali. Sei lá, se ela falhou, é, sei lá, 10 microsegundos. Microsegundos não, 10 nanosegundos, alguma coisa assim do tipo, 100 nanosegundos. Essas mensagens dos 100 nanosegundos, elas foram perdidas, mas as próximas mensagens que eu vou estar enviando aqui no protocolo, elas vão estar chegando para vocês. O protocolo DP, como eu falei, ele vai estar transmitindo ali esses pacotes, ou seja, essas mensagens, né? Esses dados, no caso, só que só que ele não garante, né, uma confiabilidade ali daqueles, se aqueles pacotes de fato eles vão estar chegando para vocês. É, e daí, né, voltando, caso a gente utilizasse o TCP, provavelmente vocês iriam me ver aqui todo travado, minha voz travando, é, sei lá, até mesmo essa chamada de vídeo, ela talvez estivesse totalmente travada, porque como o TCP ele quer tudo ordenado, né? E não só ordenado, mas ele também acaba prevendo ali uma entrega confiável. Então, se houvesse uma falha na minha rede, provavelmente ele iria ali tá atrasando, né, toda essa, digamos, essa chamada aqui para que pedindo, né, ali para enfim, pro pro meu computador, no caso, pro meu protocolo do computador, e ficar enviando ali novamente os dados, né? E obviamente isso iria atrasar bastante. É, mas enfim, né? E daí, um outro, um outro aspecto que é importante também falar é aquela questão é, essa questão aqui, né? Da internet ser uma rede de redes. E daí é praticamente isso, que ela não vai existir ali uma única rede central, mas sim existe, na verdade, milhares de redes autônomas, ou seja, que são, sei lá, empresas ali de telecomunicação, provedor de serviço,
universidade, data centers, que eles vão estar fazendo essa interconexão, né, por meio de acordos ali de troca de tráfego. E daí é por isso que a gente fala ali que a internet ela é, digamos que é descentralizada, porque ela vai estar garantindo ali uma tipo, a internet a gente não pode na verdade dizer que a internet é tão descentralizada. No caso, que essa rede de redes ela é descentralizada no caso, porque ela vai estar garantindo ali uma escalabilidade, né? E também uma resiliência, né, da própria internet. E daí, se uma rota ela falhar, é, esses pacotes ali que falharam, eles podem também estar encontrando outros caminhos ali disponíveis, mesmo que sejam caminhos mais longos, né, para estar chegando ali no destino final. Só que tudo isso, é, só que tudo isso para a gente ter, digamos, uma padronização, eu não lembro se ele fala aqui, fala assim, para a gente ter essa padronização, a gente tem esses RFCs aqui, que, que é praticamente eles são documentos, onde eles são produzidos por esse órgão aqui, ou seja, esse órgão aqui da engenharia da internet mundial. É, e daí neles são descritas ali as regras e os protocolos que vão estar orientando, né, o funcionamento de toda a rede mundial. Ah, e daí a gente até pode ver o funcionamento dessa rede na prática se a gente colocar um comandinho chamado traceroute e colocar, sei lá, para UFSC. Pra... E daí você tá vendo aqui que ele tá fazendo todo. Ele acaba mostrando aqui, esse comando acaba mostrando todos os roteadores que os pacotes eles é, acabam passando até alcançar o servidor da UFSC. E daí você vê, né, que ele sai aqui do meu roteador, né, que seria esse aqui. Ele passa aqui algum outro, por algum outro roteador, né, enfim. E daí ele vai fazendo aqui, ele vai passando, até chegar no destino final, né, que seria o servidor da UFSC aqui. Enfim. E daí a gente entra em outra questão, né, que seria ali os serviços da internet. Ah, e daí, como eu já até expliquei, né, esses serviços da internet eles podem ali ser classificados de acordo ali com o tipo de comunicação que eles vão estar oferecendo. E daí, em termos práticos, eles são ali uma camada visível para o usuário, é, ou seja, aquelas que dão um sentido, né, à infraestrutura ali por trás. E daí, a, digamos que a primeira grande divisão tá, tá entre os serviços orientados à conexão e os sem conexão. E daí no serviço orientado à conexão, é, ele é exemplificado bastante ali pelo protocolo TCP, como a gente até falou, né? Que daí nesse protocolo vai estar havendo ali um processo chamado handshake, ou seja, digamos que seria ali um aperto de mão, entre aspas, e daí nesse processo é, vai estar havendo ali uma negociação inicial entre o cliente e o servidor para eles estabelecerem ali alguns parâmetros da comunicação antes de realizar essa troca de dados. E daí uma vez que é estabelecida a conexão, esses pacotes eles são entregues ali em ordem, né? E com mecanismos de retransmissão em caso de perda. E daí esse tipo de modelo TCP, ele é bem importante para aplicações ali que exigem confiabilidade, né? Como eu falei,
como por exemplo uma navegação via web ali, como com os protocolos HTTP e HTTPS, alguma transferência de arquivo, né, como como o FTP, né, no caso aqui, o protocolo FTP, ou até mesmo algum envio de e-mail, né, via SMTP. É, só que quando a gente entra aqui é, no serviço sem conexão, né, é, ele já é oferecido ali pelo protocolo UDP, que daí não vai estar vendo ali essa fase inicial de preparação. Então cada pacote ele é transmitido ali de forma independente e pode chegar e pode chegar na verdade fora de ordem, ou até mesmo ser descartado ali sem algum aviso. E daí em contrapartida, né, como eu tinha dado aquele exemplo da chamada de vídeo, isso acaba ali é, isso acaba ali reduzindo, né, a sobrecarga e vai estar garantindo a menor latência, né, que garante ali que na verdade se torna ali bem adequado, né, para aplicações como algum, sei lá, stream de vídeo, chamada de voz, até mesmo os próprios games online eles acabam utilizando bastante do protocolo DP. Ah, e daí um outro que a gente pode também estar comentando aqui seriam ali os. ah, Cadê? E daí passando mais um pouco, né? A gente é, acaba falando um pouco mais, né, também sobre essa questão do que diabos é um protocolo, né? Porque quando a gente fala ali em rede de computadores, esse termo protocolo ele aparece o tempo todo, né? É, Tanto que na verdade não só em rede de computadores, mas em sistemas operacionais vocês acabaram é, ouvindo eu falar algumas vezes sobre protocolos, né? E daí, muitas vezes esses protocolos eles são usados ali sem que a gente perceba a sua própria importância. E daí um protocolo nada mais é ali do que um conjunto de regras bem definidas, obviamente, que eles vão estar determinando ali como a comunicação entre dois ou mais dispositivos elas devem acontecer. E dessas regras, elas vão estar incluídas ali, é, digamos que três elementos bem importantes. O primeiro deles seria o formato da mensagem. É, um outro, uh, um outro aqui seria a ordem, né, em que que essas mensagens ali são trocadas. E um terceiro, um terceiro elemento seria ali que ações elas devem estar tomando ali quando cada mensagem é enviada ou até mesmo recebida. Ah, e daí, para a gente entender melhor essa questão, a gente pode até fazer uma analogia com a comunicação de ser humano, né? É, e daí imagina que a gente tem duas pessoas, né? Que elas vão estar marcando ali sei lá, um encontro, né? Por telefone. E normalmente eles vão estar seguindo uma sequência, digamos que até previsível, né? A primeira pessoa ali dá um alô, né? E a outra vai estar respondendo ali depois. A outra vai estar respondendo, né? E depois eles se apresentam e só então eles vão estar iniciando de fato, né? A conversa sobre o motivo dessa ligação. Só que se uma dessas etapas ela foi ignorada, a comunicação ela pode se tornar ali bem confusa. E daí esse esse
E daí esse protocolo, né, digamos, do ser humano, ele funciona também da mesma forma ali em redes. Porque computadores eles vão estar seguindo ali protocolos, né, para estar evitando mal entendidos, digamos que digitais, né? E, e dá até como eu falei, né, do handshake ali, a gente tem esse mecanismo chamado handshake do protocolo TCP, é, porque, por exemplo, ele começa aqui com essa. é, ele começa a fazer essa solicitação aqui dessa conexão, e daí em seguida, depois que ele faz essa solicitação, em seguida é respondido ali por uma resposta, né, de conexão. E só depois disso é, é feita ali uma. Ele acaba pegando, né? Ele acaba, na verdade, é, pegando ali o motivo pelo qual, né, tá sendo feita essa solicitação aqui, que no caso seria esse get aqui. E daí, obviamente, se essa ordem ela não for respeitada, a conexão ela simplesmente ela não vai estar acontecendo. É, E daí, a gente pode passar aqui mais um pouco, que a gente chega aqui na parte das bordas da rede. E as bordas da rede elas são compostas ali por sistemas finais, que também são chamados ali de hosts, que são localizados, né, nas extremidades da infraestrutura. É, ou seja, realmente os computadores finais, né? Os usuários ali que estão acessando. E daí, eles são responsáveis ali por estar executando as aplicações de rede que os usuários de fato vão estar utilizando ele no dia a dia, como navegador web, algum, sei lá, cliente de e-mail, alguma plataforma de streaming, enfim. E daí esses sistemas finais, a gente pode estar classificando eles é, como os computadores, né? Sei lá, notebooks, smartphones, é, servidores ali em data centers, enfim, até mesmo câmeras ali, sensores também, é, no caso câmeras de vigilância, né? No caso, é, e daí é importante lembrar que mesmo sendo diferentes em função, né, e capacidade, todos eles vão estar se comunicando ali usando os mesmos princípios básicos, né, de protocolos padronizados. E daí, é, dentro dessas bordas, existem dois modelos de comunicação. O primeiro deles seria ali o modelo cliente-servidor, onde, onde um cliente ele vai estar iniciando ali a comunicação enviando requisições, né? É, e o servidor ele vai estar respondendo ali de acordo com essas solicitações. E em um modelo bem padrão que a gente pode tá dando de exemplo aqui seria um servidor ali web, onde sei lá, um navegador, né, sei lá, o cliente, ele solicita ali as páginas a um servidor HTTP e, e esse e o cliente vai estar conseguindo acessar, né? Um segundo tipo de modelo seria ali o modelo P2P, que é o peer-to-peer, que é esse aqui. O Decader Host ele pode estar agindo ali com diferentes clientes é, sei lá, na verdade, em cada host ele pode agir tanto como cliente, né, quanto como servidor. E daí ele vai estar compartilhando recursos de maneira distribuída. É, a gente até pode dar como exemplo aqui o próprio BitTorrent, onde ele é um modelo onde ele é um modelo ali peer-to-peer.
É, E daí com isso, nós temos também um outro aspecto ali que seria a distinção, né, entre serviços orientados à conexão e os sem conexão, que já vimos anteriormente, mas que eles também se aplicam aqui de forma prática. É, então, aplicações ali como web, e-mail, transferência ali de arquivos, eles vão estar utilizando ali o TCP, o protocolo TCP, porque eles precisam ali de confiabilidade. Só que aplicações ali, né, sei lá, chamadas de vídeo, transmissão ao vivo ali, enfim, elas vão estar utilizando o protocolo DP, esse protocolo ele vai estar ali priorizando, né, a velocidade em vez da correção de endereço. E, e na borda, quem vai estar escolhendo qual protocolo será usado, né, é a própria aplicação. E, e daí isso vai estar mais para frente, a gente vai estar falando ali também sobre uma camada chamada camada de aplicação. é, que a gente vai estar vendo um pouco mais dessa parte para ver como é que funciona, né? Como é que funciona essa, essa escolha, né? Ah, mas, passando aqui mais um pouco, nós falamos aqui um pouco mais sobre o serviço orientado à conexão, onde, onde até como já falamos, né? Esse serviço orientado à conexão, ele é representado ali pelo protocolo TCP. E daí, esse protocolo ele vai estar garantindo ali que dois hosts, né, estabeleçam ali primeiro uma espécie de contrato de comunicação antes de estar aí trocando ali dados. E daí esse contrato ele é feito pelo que é chamado aqui de handshake, né, como eu já falei anteriormente. No caso é um handshake que ele chama de três vias, onde o cliente e o servidor eles trocam ali mensagens, três tipos de mensagem. É, e daí nessas mensagens, eles vão estar criando ali uma conexão lógica e também confiável sobre quais dados ele podem estar fluindo. E daí, obviamente, uma vez estabelecida essa conexão, é, a conexão TCP ela acaba oferecendo, né, uma transferência ali confiável dos dados. Então, isso vai estar significando que os pacotes perdidos ali, os pacotes que foram perdidos nessa transmissão, eles são retransmitidos ali e os dados eles acabam chegando na ordem correta. É, uma outra questão seria que o TCP, o protocolo TCP, ele acaba também fornecendo alguns mecanismos, né, de controle de fluxo, onde ele acaba evitando que o transmissor ele envie mais informações do que o receptor ele pode estar processando. E ele acaba também implementando um outro mecanismo, que é o mecanismo de controle de congestão, é, de congestionamento no caso, onde ele vai estar ajustando ali, dinamicamente a taxa de envio é, desses dados, né? Quando a rede ela apresenta algum sinal de sobrecarga. E, e daí, esse. é, e daí, enfim, né? Em sistemas. A gente até pode estar falando, né? Que em sistemas operacionais também, como a gente até já teve aulas disso, o TCP ele acaba sendo acessado ali por meio de sockets, que são ali pontos de comunicação entre a aplicação e a rede. Por exemplo, quando você abre ali um navegador e digita um endereço qualquer, ele cria ali o que a gente chama de socket TCP, como um servidor web. E daí tudo isso, e daí, né, esses dados eles vão estar sendo encapsulados e, e depois feito ali algumas questões, né, como fragmentação desses pacotes, retransmissão, enfim. E tudo isso vai estar permitindo ali que essa aplicação
ela apenas leia e escreva dados ali de forma um pouco mais simples, né? Ah, e daí a gente passa aqui para outra parte que seria os serviços sem conexão. Que, como eu já falei, o, o serviço sem conexão ele é oferecido principalmente ali pelo protocolo UDP. Então, diferente do protocolo TCP, ele não vai estar estabelecida ali nenhuma negociação inicial entre o cliente e o servidor. Então, os pacotes eles são enviados ali diretamente, cada um de forma independente, sem uma garantia ali da entrega. Não só da entrega, mas também de ordem ou até retransmissão em caso ali de falhas. E, e daí é por isso que a gente diz que esse serviço, esse protocolo, ele é um serviço ali não confiável. É, mas ele acaba também sendo mais leve e também mais rápido, já que não existe ali uma sobrecarga com confirmações, né? E algum controle ali de estado também. E como eu falei, né? Esse. Como ele acaba priorizando, né, a velocidade e a baixa latência, é, acaba que ele acaba sendo muito útil, né, para, sei lá, uma plataforma de streaming, é, uma chamada de vídeo, enfim. Porque se alguns pacotes de áudio ou vídeo eles se perderem, a conversa, né, ou a transmissão, ela continua ali fluindo, mesmo com algumas pequenas falhas ali perceptíveis. É, só que em contrapartida, ele tentar retransmitir tudo isso, caso fosse no TCP, é, essa ele acabaria ele acabaria criando uma comunicação com vários atrasos, né? Uma outra questão que a gente pode estar falando é que que o UDP ele não implementa nenhum controle de fluxo, e nem controle de congestionamento. Então isso vai significar que se a aplicação ela enviar dados ali muito rápido e a rede ou e o receptor ele não suportar tudo isso, os pacotes eles simplesmente podem estar sendo descartados ali. É, ou seja, eles não vão estar eles vão estar sendo rejeitados. É, uma 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 forma, né, pra gente estar vendo esse comportamento seria com um comandinho aqui chamado dig, onde a gente pode estar colocando aqui o endereço do Google e ele vai estar fazendo aqui uma consulta para esse endereço que a gente colocou aqui no caso é da Google e ele acaba retornando ali com um pacote UDP. E daí, se não houver uma resposta, esse comando aqui dig ele vai tentar ali novamente. E, e daí a gente acaba reproduzindo na prática essa característica de não confiabilidade do UDP. Então, passando aqui mais um pouco, nós chegamos aqui na parte do núcleo da rede, onde o núcleo dela ela é formado ali por malhas de roteadores que são interconectados e eles são responsáveis ali por transportar pacotes de um ponto a outro. E, e daí, diferente das bordas, como a gente comentou, onde está a parte dos usuários e as aplicações, o núcleo ele não vai estar executando programas de aplicação, mas sim ele acaba realizando algumas funções bem importantes ali, como encaminhamento de pacotes. E daí esse processo de encaminhamento de pacotes, ele é conhecido com um,
ele é conhecido por um nome chamado comutação de pacotes. Esse carinha aqui. É, na verdade, não só comutação de pacotes, mas comutação em si. E daí dentro da comutação vai ter a comutação de pacotes e a comutação de circuitos. Que é esses dois. E daí, na, nesse primeiro, né, que seria a comutação de circuitos, é, eles vão estar sendo ali usados principalmente em redes telefônicas, né? Mais tradicionais. Então, cada comunicação vai estar estabelecendo ali um caminho dedicado de ponta a ponta. Então, isso significa que ele precisa ali reservar recursos da rede, como é, tempo ali de processamento, até mesmo largura ali da banda da rede, que seja exclusivamente para aquela conexão. É, e daí, a vantagem disso é que o desempenho ele acaba sendo previsível e também estável. Só que a desvantagem é que ela acaba tendo muito ele desperdício de recursos quando o canal ali da rede ele não é usado. É, e daí a gente tem outro que seria aqui a comutação de pacotes, que é praticamente a base ali da internet moderna, onde, onde os dados eles são divididos ali em blocos menores, que são chamados ali de pacotes. E, e daí esses pacotes eles são transmitidos ali de forma independente um dos outros. E daí cada pacote ele pode seguir ali é, por rotas diferentes até chegar ao destino, onde esses pacotes eles são remontados. E daí isso acaba permitindo ali um uso ali mais eficiente da própria rede, já que os recursos são compartilhados entre várias comunicações. É, Só que, claro, esse tipo de modelo ele acaba também introduzindo algumas questões, ali, alguns probleminhas, como filas, até a mesma atraso ali em roteadores. Então, quando muitos pacotes eles competem pelo mesmo link e até mesmo eles acabam até mesmo gerando ali perda de pacotes em situações de congestionamento. Um, um outro um outro tipo de conceito bem interessante que a gente pode estar falando aqui seria ah, seria sobre um carinha chamado dessa parte do núcleo, no caso, seria um carinha chamado eh, Store and Forward, sim, Forward, que é praticamente um tipo de conceito ali, onde ele estabelece que cada roteador ele precisa receber ali o pacote inteiro antes de repassar ali pro próximo salto, né, que seria ali o próximo roteador. E isso vai estar garantindo ali uma integridade no encaminhamento. Só que, claro, isso também adiciona um tempo ali de espera em é, em cada passo que ele dá, né? Ali no caso. Ah, e daí, passando aqui mais um pouco, nós chegamos aqui na parte da comutação dos circuitos, onde nessa parte da comutação dos circuitos, como eu já falei anteriormente, o núcleo ele vai estar reservando ali, o núcleo da rede, ele reserva ali um caminho dedicado de ponta a ponta para cada conexão estabelecida. Então isso significa que antes dele transmitir qualquer tipo de dado, é necessário ele estar realizando um processo de estabelecimento de conexão, no qual todos os roteadores
é, ao longo ali do caminho, ele separa uma parte dos seus recursos, como tempo ali de processamento e largura de banda, exclusivamente para aquela comunicação. E daí, uma vez que essa comunicação ela foi estabelecida, ela essa conexão ela mantém essa reserva até ela ser encerrada. E é como eu falei, né? Esse tipo de modelo, ele é muito típico ali em, em redes telefônicas, onde cada ligação ela estabelece ali um canal físico contínuo entre os dois aparelhos. No caso, seriam as redes de telefonia antigas, né? Sei lá, sei lá, um orelhão, por exemplo. É um, sei lá, aqueles telefones de casa antigos, alguma coisa assim do tipo. Ah, e daí uma característica bem importante dessa comutação de circuitos é a garantia de qualidade de serviço, que a gente chama de DQoS, onde já que não há uma competição ali entre conexões diferentes pelos mesmos recursos, então em termos práticos, né, isso vai estar resultando ali em uma latência previsível e uma ausência ali de perdas de pacotes. Só que acaba tendo ali um custo que é a ineficiência, já que se uma das partes ficar ali em silêncio ou não transmitir dados por um período, esse canal que foi criado, né, para essa que foi criado ali para essa, sei lá, chamada telefônica antiga, ele acaba permanecendo ali ocioso. E, e também nessa comutação de circuitos, ela pode ser implementada ali, principalmente é, com esses dois carinhas aqui, tanto esse TDM aqui, quanto esse FDM, que, que nesse FDM, a largura de banda ali disponível, ela é dividida ali em faixas de frequência, e cada frequência ela recebe ali uma frequência exclusiva. E nesse TDM, o recurso ali ele é dividido em fatias de tempo. E cada conexão ela transmite ali intervalos específicos, é, alternando ali com as outras. Mas vocês não precisam saber muito disso aqui não. Ah, e daí para seguir mais um pouco, nós chegamos aqui também na parte tem essa parte, né, do FDM TDMA. É, e daí passando aqui mais um pouco, a gente chega na parte da comutação de pacotes, que, como eu falei, né, anteriormente, seria a base ali para toda a internet atual. Então, os dados eles são divididos ali em blocos menores, que são chamados de pacotes, e cada pacote é transmitido de forma ali, independente, podendo ali seguir rotas diferentes até chegar ao destino. E daí no receptor, todos ali são remontados na ordem correta. E daí esse modelo ele contrasta ali fortemente com a comutação de circuitos, porque aqui não existe uma reserva dedicada de recursos. E daí a rede ela funciona em, em um regime que a gente chama aqui é, de compartilhamento estatístico, onde, onde ele acaba aproveitando ali ao máximo a capacidade disponível daqueles recursos. E daí, um roteador no núcleo, ele utiliza ali esse princípio do que a gente tinha falado, do que eu tinha falado anteriormente sobre. Cadê? Eu acho que ele não fala aqui. Ele não fala não. Mas ele utiliza aquele princípio, né, do store
and forward. Ou seja, é, ele precisa receber um pacote inteiro antes de repassar ali para o próximo salto, né? Para o próximo roteador, né? E daí com isso ele acaba adicionando ali pequenos atrasos em cada salto desse. Só que ele obviamente garante ali uma integridade, né, no encaminhamento desses pacotes. E daí quando muitos pacotes chegam ao mesmo tempo, eles são enfileirados. E se a fila enche, ocorre ali o que a gente chama de perda de pacotes. Que eles podem ali ser descartados e precisar ali de uma retransmissão, dependendo do protocolo de transporte. Que daí isso vai estar dependendo ali do que a gente chama de protocolo de transporte que vai estar sendo usado. Ah, e daí, uma, uma vantagem dessa comutação de pacotes é a sua própria eficiência. Então, como não existe, né, uma alocação física, a rede ela pode ali ser utilizada por milhares de fluxos simultaneamente. E, e daí eles acabam aproveitando ali momentos em que alguns fluxos ali não que alguns pacotes, né, não estão sendo transmitidos. E isso é o que a gente chama também da que a gente entra mais a fundo, né, na nessa multiplexação estatística aqui. É, que praticamente ali é, digamos que é a chave, né, para a escalabilidade da internet. E, e daí, por outro lado, essa eficiência ela acaba tendo também um custo ali da variabilidade de desempenho, porque atrasos eles podem ali variar bastante dependendo do tráfego da rede. E em situações ali de congestionamento, os pacotes eles acabam ali enfrentando filas muito longas, ou até mesmo sendo descartados. Ah, daí posso seguir mais um pouco? Nós chegamos em outra questão, né, que seria uma comparação aqui entre a, a comutação de pacotes e a comutação de circuitos, onde, onde na comutação de pacotes, ela, como a gente já tinha comentado, né, cada conexão ela recebe ali um canal exclusivo. É, e daí esse canal ele permanece reservado ali até o fim da comunicação. E isso vai estar garantindo ali uma previsibilidade e uma qualidade ali constante. O lado positivo é que não vai estar existindo, né, uma competição com os outros fluxos ali durante a chamada. Mas o lado negativo é o próprio desperdício, porque se a aplicação não estiver transmitindo nada, esses recursos eles ficam ociosos. E daí na comutação de pacotes, em vez de ele estar reservando ali recursos, a rede ela utiliza ali a multiplexação estatística. Então vários recursos, vários fluxos, eles compartilham ali o que a gente chama de enlace. E cada pacote ele vai estar ocupando ali apenas a banda ali, apenas ocupa ali a banda direita, né? Apenas no momento em que está sendo transmitido. E isso vai permitir ali que isso vai estar permitindo, né, que muito mais usuários acessem a rede simultaneamente. Ele até dá um exemplo aqui que, que por exemplo, se a gente tem uma conexão, né, de 1 megabit por segundo aqui, que no caso é esse aqui, é, então, é, se a gente tem esse laço, né, de 1 megabit aqui por segundo, e se cada usuário ele transmite 100 kbps, né, no caso, mas está ativo ali apenas 10% do tempo,
uma rede de comutação de circuitos, ela suportaria apenas 10 usuários, enquanto na de pacotes, é, enquanto uma rede de pacotes ela pode estar suportando ali é, cerca de 35 usuários para mais aqui, enfim, com, com uma baixa probabilidade ali de congestionamento. É, mas, passando mais um pouco aqui, hum, tá. Nós chegamos nessa parte aqui que que na comutação de pacotes, é, o funcionamento básico, ela, ela acaba seguindo esse princípio aqui de storage and forward, que seria esse armazena e reenvia, que é isso. Ou seja, significa que cada roteador do núcleo ele precisa receber ali o pacote inteiro antes de repassar ali ao próximo enlace. E daí só depois de armazenar o pacote, só depois de estar armazenando esse pacote ali na memória do roteador e esse roteador ele verificar ali os erros básicos, é, é que ele acaba encaminhando ali para o próximo roteador. E daí esse processo ele acaba garantindo ali uma integridade no encaminhamento, mas ele também acaba introduzindo alguns atrasos, né, cumulativos em cada ponto da rede. E com isso, o tempo gasto ali em cada nó que a gente chama, é, ele pode ser dividido ali em alguns componentes. Então, o primeiro deles seria o atraso da transmissão. É, não mostra aqui não. O primeiro deles seria o atraso de transmissão, porque seria, digamos que um tempo necessário para empurrar ali todos digamos que os bits, né, de pacote pro enlace, no caso. E daí é feito todo um cálculo para isso, mas o que você precisa saber é é, que existe ali um tempo necessário para isso. Teria ali também um atraso dessa propagação é, dessa parte, porque é, esse tempo que esse sinal ele acaba levando, ele precisa estar percorrendo fisicamente toda uma distância, né, para chegar no outro ponto. É, e daí tem outras questões, como atraso de enfileiramento, processamento, enfim. Mas, mas de todo modo, né? Esse, esse tipo de modelo, desse armazena e reenvia, ele acaba também explicando ali por que congestionamentos são inevitáveis em rede de pacotes. Então, quando muitos pacotes eles chegam ao roteador ao mesmo tempo, eles acabam competindo ali pelos mesmos recursos de saída. E se essa fila encher, os pacotes extras eles são descartados. É, E daí os protocolos como o TCP, eles tentam resolver isso ajustando ali dinamicamente a taxa de envio e retransmitindo os pacotes que foram perdidos. Ah, com isso, passando mais um pouco, nós chegamos nessa parte aqui que seria o roteamento, onde o roteamento em rede de comutação de pacotes é um processo ali onde ele decide por onde cada pacote ele deve passar ali até alcançar o destino. Então, diferente da comutação de circuitos, onde o caminho ele é fixado ali antes da transmissão,
é que os pacotes eles podem seguir ali rotas diferentes ao longo é, ao longo de uma mesma sessão. E daí, esse comportamento ele depende ali do tipo de rede de pacote utilizadas, que a gente acaba chamando eles de rede de datagramas ou rede de circuitos virtuais. Esses dois aqui. É, na rede de datagramas, cada pacote é independente ali um, e carrega um cabeçalho ali com o endereço completo de destino. No caso, seria o endereço IP completo. E algumas outras informações a respeito. É, e daí, cada roteador, ao receber um pacote, ele consulta uma tabelinha de roteamento para decidir ali o próximo salto, ou seja, o próximo roteador. E daí, como consequência, pacotes de uma mesma comunicação eles podem seguir ali caminhos diferentes, chegando fora de ordem ou até mesmo exigindo ali que a camada de transporte ela faça essa reorganização dos dados. É, a internet, por exemplo, com o protocolo IP, ela é uma rede ali de datagramas. Uma, uma analogia para isso, que ele até acaba falando aqui no slide, é, seria ali você é, você perguntar direções a cada esquina em uma cidade. E, e daí cada pacote ele pode seguir ali por ruas diferentes. É, mas no fim todas elas vão estar chegando ali no mesmo endereço. E, e uma outra seria a rede de circuitos virtuais, onde já existe, né, uma fase inicial de estabelecimento de conexão, e daí semelhante à comutação de circuitos, só que sem uma reserva ali dedicada de recursos. Então cada pacote ela não leva ali um endereço completo, apenas um identificador de circuito virtual, que é esse Virtual Circuit ID aqui, onde ele vai estar indicando ali qual caminho deve tá seguindo ali. E daí esse identificador ele é interpretado ali pelos roteadores para que vão estar mantendo esse estado de conexão. E, e daí uma vez estabelecido essa conexão, todos os pacotes eles seguem ali o mesmo trajeto, garantindo a ordem da entrega. Ah, uma é, a gente até pode estar falando aqui também que, ah, que nessa parte da a gente pode na verdade pode até fazer uma comparação entre esses dois modelos aqui. Só que claro, como a gente viu, né? Cada um tem suas particularidades. Então, nos datagramas, eles vão estar oferecendo ali uma flexibilidade, né? Não só isso, uma robustez ali contra falhas, até mesmo ser mais simplificado. Só que é, eles vão estar exigindo ali que a confiabilidade ela seja tratada ali em camadas mais superiores. Só que nas circuitos virtuais, elas oferecem ali uma previsibilidade e ordem, mas elas exigem ali uma maior complexidade do gerenciamento disso e, e também dos próprios roteadores. Ah, uma, eh, uma questão que é importante falar também é que na prática a internet ela adota essa filosofia de datagramas no núcleo com o IP e o e deixa ali para os protocolos que a gente vai ver mais para frente, como os de transporte, como o TCP, a responsabilidade ali de lidar com
essa camada de confiabilidade também ordem. E daí isso acaba simplificando ali, é, acaba simplificando ali o núcleo da rede, né? Tornando mais escalável, é, enfim. É, então, passando aqui mais um pouco, nós chegamos aqui na parte da taxonomia da rede, onde, é, onde ela acaba procurando classificar os diferentes modelos ali de serviço e de funcionamento em uma rede de comutação de pacotes. Então, é, aqui é que aparece, na verdade, uma distinção bem importante, porque a internet, como infraestrutura, ela é implementada ali como uma rede de datagramas, mas os serviços dela oferecido, é, mas os serviços não oferecidos às aplicações, elas podem tanto ser orientadas à conexão quanto sem conexão. E, e daí isso que permite, né, que a internet ela seja bem flexível ali também. E, e com isso, é, eu já falei bastante dessa parte, né? Ah, e daí a gente chegou em outra parte que seria as, as redes de acesso, né? E-mails físicos, onde a conexão entre os sistemas finais e o núcleo da rede, ela acontece ali por meio das redes de acesso. E daí é nesse ponto que os usuários domésticos, empresas, né, e dispositivos imóveis, eles conseguem estar se conectando à internet. O, o desempenho também nessa etapa é bem crítico porque a largura de banda e o tipo ali de e-mail físicos eles utilizam, é, é, e o tipo, né, de e-mail físico que é utilizado, eles acabam ali determinando, né, qual é a qualidade da experiência ali do usuário. É, então, então a gente tem alguns tipos diferentes, né, de acesso à rede aqui. Então a gente tem aqui os tipos residenciais, né, onde eles vão estar incluindo ali algumas tecnologias como roteadores, modems, enfim. É, temos também aqui a parte de acessos a redes institucionais, como sei lá, universidades, bancos, é, empresas, né, que normalmente ali utilizam é, alguma conexão mais rápida, né, para isso, e bem mais robusta também. É, e também temos aqui as redes móveis, né, que é onde aqui os telefones eles se comunicam, né, os dispositivos ali se comunicam por meio de operadoras ali de telecomunicação. Tanto que aqui na figurinha ele acaba te mostrando essas operadoras de telefonia aqui no caso. E daí com isso, nós também temos outra questão, passando aqui mais um pouco, que seriam os tipos de e-mail que eles podem ser caracterizados em, em dois tipos de e-mails físicos. Temos aqui os guiados, onde são, por exemplo, cabos ali, que a gente chama de cobre, cabos de fibra ótica também, que enfim, os cabos de cobre, né, por exemplo, eles são bem baratos e eles são usados ali a curtas distâncias, né, enquanto os de fibra, eles oferecem uma alta velocidade, né, é, uma maior imunidade a ruídos também. Só que eles são mais caros, né, também, de estarem, é, ainda hoje são até mais caros, né, de estarem implementando ali
nas residências, por exemplo. E temos outro que seriam os tipos de meios físicos não guiados, como, é, como ondas de rádio, micro-ondas, satélites, enfim, onde eles vão estar permitindo ali uma comunicação sem fio, só que elas sofrem ali, é, acabam sofrendo ali com várias interferências, né, também, obstruções ali na, na transferência desses dados. A gente até pode dar um exemplo aqui que também é, que a gente também tem os satélites geoestacionários, onde eles acabam ali também sofrendo um grande problema que seria da alta latência, porque eles ficam obviamente fora do planeta, né, praticamente. É, então passando aqui mais um pouco, temos aqui né, alguns tipos de cabos, né, também que fazem toda essa questão aqui da comunicação das redes físicas, né? Passando aqui. Tá. Daí a gente chega na parte das redes e de redes, que, que daí é como a internet ela é descrita. Porque não existe apenas uma única rede central, né? Como eu já falei, que vai estar controlando tudo. Então, em vez disso, a internet em si, ela é formada ali por múltiplas redes autônomas que elas se interconectam ali de forma, digamos que hierárquica e também cooperativa. E dessas redes, elas são chamadas ali de ISPs, que é esse carinha aqui, ISPs, que é praticamente ali uma nomenclatura para provedor de serviço da internet. E daí elas podem ser classificadas em diferentes níveis. Ou, é, e daí nesses níveis, eles, eles acabam abrangindo né, um determinado papel, enfim, na infraestrutura ali global. Então temos esse primeiro nível aqui, que seria, que é esse aqui da zona 1. É, onde temos aqui algumas empresas, né, no caso, como essa AT&T aqui, temos essas outras aqui, enfim, que elas possuem ali uma infraestrutura bem internacional. E daí esses provedores, eles se conectam ali diretamente entre si, de acordo com é, sem um determinado custo ali no caso, já que todos oferecem uma conectividade ali global. E daí elas representam ali o núcleo da rede e permite ali que esses dados eles percorram ali continentes diferentes. Temos um outro, um outro tipo de nível que seria aqui o nível 2, que ele geralmente ele opera em uma escala nacional ou até regional. E daí esses provedores eles compram, digamos, o trânsito é, dessas ISPs aqui do nível um no caso, ou seja, dessas empresas aqui maiores, e para para tá alcançando o restante da internet. Só que elas também acabam podendo ali estabelecer conexões diretas entre si em pontos ali de troca de tráfego e tal. É, e daí passando aqui, temos um outro nível, ser o terceiro nível, que eles são os ISPs aqui locais, que eles são responsáveis ali por fornecer acesso direto aos usuários finais, ou seja, as residências, é, locais ali empresariais também. E daí eles acabam se conectando diretamente ali no nível 2 e também
no nível um. E daí eles acabam atuando ali como essa última etapa do. é, é, Eles acabam atuando ali como a última etapa até os sistemas ali finais. Ahn, e daí eu ia dar um exemplo aqui, mas eu acho que talvez vocês não vão entender muito bem. É, mas eu acho que até vale comentar de qualquer forma. Porque, por exemplo, grandes empresas de conteúdo, como, sei lá, Google, Netflix, elas mantêm as suas próprias infraestruturas de distribuição global, que a gente chama de CDNs, que elas são conectadas diretamente a vários ISPs em diferentes países. E daí com isso, é, e daí com isso elas conseguem ali, obviamente, é, ter essa, digamos que infraestrutura global, né? E percorrer ali os dados entre continentes diferentes. Ah, então, posso ter que mais um pouco? Nós, nós chegamos aqui nessa parte onde ele acaba perguntando, né? Fazendo a pergunta, no caso, como é que acontecem essas perdas, né? E esses atrasos, como é que eles ocorrem? E daí, em um array de pacotes, os atrasos e perdas, eles não são, digamos que, exceções, mas eles são consequências ali mais naturais, né, do funcionamento dessas redes. Então, sempre que a taxa de. é, Sempre que a gente chama de é, taxa de chegada, alguma coisa assim do tipo, de pacotes em um roteador ultrapassa a capacidade de transmissão do link de saída, os pacotes eles precisam ali esperar em uma fila. Nessa fila a gente acaba chamando aqui, nesse caso, de buffer. É, e daí esse tempo de espera ele acaba gerando ali o chamado atraso de enfileiramento. E, e daí se esse buffer, ou seja, essa fila ficar cheia, novos pacotes novos pacotes que chegam, eles são literalmente descartados ali, restando em perdas de pacotes. E daí a gente até pode dividir em quatro tipos de categorias esses essas ah, essa parte de atraso. Então teríamos ali o processamento nos nós, ou seja, o atraso de processamento, né? Que é o tempo ali que o roteador leva, né? Para estar verificando erros ali, enfim, e decidir, enfim, o próximo salto, né? Para o roteador. Isso normalmente demora pouco tempo, assim, na ordem de microsegundos. Temos ali o atraso de enfileiramento, né? Também. Como até já tinha comentado anteriormente, onde os pacotes eles ficam ali esperando no enfileiramento quando há um tráfego excessivo ali. Só que isso é altamente ali variável também. E temos alguns outros aqui, como atraso de transmissão, de propagação também, que não vale a pena muito falar. Ah, e daí, passando aqui mais um pouco, hum, nós chegamos aqui também nessa parte do atraso em redes de comutação de pacotes, onde, é, não nesse no caso, no caso seria esse aqui, da analogia da caravana, oh, droga, esse aqui, que, que é, digamos, uma forma ali intuitiva para a gente entender como funciona esses atrasos de pacotes, especialmente ali na transmissão e propagação. Então, é, ele acaba pedindo para você imaginar, né?
que existe ali uma fila de carros, que eles passam ali por pedágios em sequência. E daí cada carro, ele representa ali o que a gente chama de bit. É, e daí essa caravana inteira de carros, ela representa ali o pacote. E daí, é, no pedágio, cada carro ela leva ali um tempo fixo para ser atendido, que é equivalente ali ao atraso de transmissão, que é o tempo ali necessário para estar empurrando todos os bits, né, ou seja, os dados do pacote para dentro ali do link. É, no caso, o link de rede, né? Ou seja, por onde ele vai estar se comunicando, né? E, e daí ele acaba até colocando aqui, né? É, e daí depois que esses carros eles saem do pedágio, eles precisam estar percorrendo ali a estrada até o próximo ponto, o que acaba correspondendo ali ao atraso de propagação. E daí ele depende apenas da distância e da velocidade máxima ali no meio físico. E no meio físico, na verdade. E daí se essa estrada ela tem. Ele acaba colocando aqui, né, como 100 quilômetros. E os carros andam também a 100 quilômetros. O atraso de propagação ele vai ser até de 1 hora. Independente ali do número de carros. E um detalhe interessante é que o primeiro cara ele pode chegar ali ao próximo pedágio antes que toda a caravana tenha passado é, pelo primeiro pedágio, no caso. E isso mostra ali que essa transmissão e propagação eles ocorrem ali em paralelo. Então, enquanto os últimos bits eles ainda estão sendo transmitidos, os primeiros eles já estão viajando ali através da rede. E daí essa é um tipo de característica bem importante para a gente estar entendendo ali como é que esses pacotes eles podem atravessar longas distâncias ali com eficiência. Ah, daí passando aqui mais um pouco. Para isso, a gente tem aqui é, alguns conceitos, como esse atraso nodal, onde onde eu não vou falar de tudo isso aqui, só a gente falar bem por cima dessa parte, mas ele se resume em que todas as formas de atraso que um pacote sofre a passar por outro nó da rede ali, ou seja, um outro roteador, é, geralmente é um. é, geralmente na verdade, acho que ficou ruim assim. Voltando, né? Esse conceito ele vai estar se resumindo ali. é, que em vez da gente pensar, né, de cada atraso isoladamente, eles são combinados aqui em uma formulinha que ele mostra o impacto conjunto desses tipos de fatores. Então é, ele acaba fazendo um cálculo ali, que eu não vou aprofundar nisso, mas só para a gente saber que ele faz ali um cálculo do atraso de processamento, de filas, de atraso de transmissão e até mesmo do atraso de propagação. Então, como a gente até falou, né, no atraso de processamento seria ali o tempo, né, para o roteador fazer aquela análise, né, do cabeçalho do pacote, né, ou seja, dos dados que estão ali no pacote e verificar algum erro ali, enfim, de dados, né, e isso acaba ali sendo é, uma verificação bem curta, né, em microsegundos, nanosegundos, enfim. Ah, mas enfim. E daí temos uma outra parte que seria aqui no é, que seria aqui nesse atraso de filas, onde é o
digamos que o componente mais imprevisível ali e variáveis do atraso total em uma rede de pacotes. Então ele vai estar surgindo ali quando os pacotes eles chegam ao roteador em uma taxa maior que a velocidade de transmissão, de saída. E, e daí nessa situação, os pacotes eles não podem ser transmitidos imediatamente e são colocados é, em forma de fila ali, ou seja, o buffer. E, e daí nisso, obviamente, entra ali o tempo de espera nesse buffer, né? Que é o atraso da fila ali. E, e nisso ele depende diretamente ali da intensidade do tráfego naquele momento. É, entre outras questões, né? Que é somente para vocês saberem um pouco mais dessa parte. É, até vale comentar, né, que nessa parte de atraso de filas, nós temos até algumas políticas de agendamento, como, como até a gente acabou falando em sistemas operacionais, como o, o, o FIFO, né, que seria o First In, e o First Out ali também, entre algumas outras políticas ali de controle de congestionamento, enfim, não vale a pena falar aqui. Ah, temos aqui também essa parte, né, onde ele acaba falando um pouco mais ali de como é que acontece essa perda de pacotes, é, onde, onde quando uma fila, né, tem um roteador, ele fica cheio e não consegue armazenar, é, eles não conseguem armazenar os pacotes que chegam, é, simplesmente ele descarta, né, os pacotes excedentes ali. E isso ali pode acontecer em momentos de congestionamento, quando a taxa de chegada daqueles pacotes, né, supera a capacidade da saída, né, daqueles pacotes. E daí, como consequência, a rede ela não entrega todos os pacotes enviados pela origem, né? E daí cabe os protocolos de transporte, como o TCP, o UDP, enfim, ou as próprias aplicações lidarem com esse tipo de situação. E, e daí, é, e daí é até importante falar que em protocolos confiáveis, como o TCP, é, essa perda é interpretada ali como um sinal de congestionamento. E daí o emissor, ele vai estar detectando ali a ausência de confirmações e retransmite ali os pacotes perdidos, além de fazer uma redução da taxa de envio para estar aliviando a rede. E daí esse tipo de mecanismo, ele acaba evitando ali o colapso de tráfego. É, só que ele também pode reduzir ali significativamente o desempenho em, em conexões sobrecarga. Já quando a gente fala aí no UDP, ou seja, os protocolos não confiáveis, esses pacotes, esses pacotes descartados, eles não são retransmitidos. E daí isso vai significar ali uma perda perceptível para o próprio usuário. Como, sei lá, um corte em uma chamada de vídeo, é, a pessoa ficar travada em uma plataforma ali, sei lá, um próprio chamada de vídeo em si, enfim. Ah, e daí passando aqui mais um pouco, nós chegamos aqui na parte das camadas de protocolo, onde, onde são é, é, que as redes, né, de computadores, elas são sistemas ali extremamente complexos, compostas ali por milhões de dispositivos e inúmeros protocolos, diferentes tipos de software, hardware, enfim.
E daí, para organizar essa complexidade, a solução adotada foi dividir a rede em camadas de protocolos. Então, cada, cada uma responsável ali por um conjunto de funções específicas. É, e dessa, esse tipo de abordagem também, ele é uma abordagem bem modular, porque ele permite ali você entender, projetar e também manter redes de forma estruturada, além de facilitar a interoperabilidade entre tecnologias diferentes, é, de fabricantes, enfim. E, e daí, essa ideia de camadas de protocolos, ela pode até ser comparada como a organização de uma viagem aérea, que existe ali um procedimento no balcão de check-in, inspeções de segurança, embarque, voo e até desembarque. E daí cada etapa tem suas próprias regras ali, mas todas juntas elas formam um processo bem coerente. Então, se uma regra do embarque mudar, por exemplo, é, isso não afeta a operação do avião em si. É, da mesma forma, em redes as camadas fornecem ali serviços umas às outras de forma independente, garantindo ali uma flexibilidade. E daí com isso, é, temos até uma. é, Aí com isso temos até o protocolo TCP/IP, é, que seria ali o modelo da internet. Onde temos algumas camadas aqui dentro desse protocolo TCP/IP, onde temos praticamente, como vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha, que temos essa camada física aqui, onde ela vai estar lidando ali com a transmissão dos dados, né, que a gente chama de bits, no meio físico, seja ali é, por algum cabo de cobre, fibra ótica, onda via rádio, enfim. Temos a camada de enlace, onde ela vai estar garantindo a entrega de pacotes entre nós vizinhos, detectando erros ali, organizando o acesso ao meio. Ou seja, um exemplo bem fácil disso aqui seria o Ethernet, ou seja, o, o esqueci agora o seria a plataforma de comunicação, né, entre o computador em si, seria a placa de rede, no caso do computador. Temos também o Wi-Fi, é, que é uma outra forma ali de transferência de pacotes. Temos a camada de rede aqui também, que ela vai estar sendo responsável ali por estar encaminhando pacotes de origem até o destino, podendo atravessar várias redes ali. E o protocolo principal aqui seria o IP, no caso. Temos a camada de transporte, onde ela vai estar garantindo que a comunicação entre processos nos sistemas finais. E isso inclui ali o ITCP, que oferece ali a confiabilidade, e o UDP ali, que oferece essa questão de ser sem conexão, né? E também é mais leve. E por fim, temos essa camada de aplicação, onde é a camada ali mais próxima do usuário, que vai estar implementando ali protocolos, no caso, como o HTTP, é, o FTP, SMTP, enfim, que são responsáveis ali, né? O HTTP, responsável ali por serviços da web, né, no caso. O FTP seria ali a transferência de arquivos e o SMTP
serviços ali de e-mail. Pode ser Gmail, Outlook, enfim, qualquer coisa. É, E daí um ponto importante aqui seria o encapsulamento, que quando uma aplicação ela gera dados, esses dados eles são passados para a camada de transporte, que ela vai estar adicionando ali seu cabeçalho. Ou seja, é, nesse cabeçalho a gente pode ter ali o número de portas, é, enfim, várias outras questões, né, como segmentos, etc. E, e depois, né, a camada de rede ela acrescenta ali o IP, é, e daí a camada de enlace ela vai estar adicionando ali o endereço MAC, que seria ali um endereço, digamos que único ali do computador que está sendo enviado. E, e depois disso temos a camada física, né, que ela vai estar transmitindo esses bits, ou seja, esses dados, é, por algum meio ali, como a fibra ótica, um cabo, enfim, algum outro tipo de cabo aleatório. E, e daí quando ele chega no destino, o processo inverso, ele acontece com cada camada retirando ali seu cabeçalho e entregando os dados ali para a camada superior. E, e daí é por isso que a gente chama a gente fala, né, que esse tipo de mecanismo ele é até modular, porque ele garante que uma mudança em uma camada ela não quebra as outras. Ahn, então, chegamos aqui no final de tudo isso, onde a gente só dá uma breve uma breve passada aqui falando da parte da história da internet. Então, eu vou ser bem rápido nisso aqui porque nosso tempo está acabando. Mas, é, de todo modo, a, a internet em si, ela começa ali nos anos 60. Então, para quem lembra ainda aí das histórias, é, na década de 60 estava na Guerra Fria. Então, nessa época, os pesquisadores eles buscavam ali criar uma rede de comunicação que fosse descentralizada e resiliente a falhas. E daí o primeiro passo foi estar criando o que é chamado de ARPANET, que, que foi criado ali pela uma agência de pesquisa avançada dos Estados Unidos, que a proposta era interligar ali as universidades e centros de pesquisas no próprio Estados Unidos. E daí, diferente das redes telefônicas da época, que eram baseadas ali em comutação de circuitos, a ARPANET ela utilizava ali a comutação de pacotes, que foi ali um conceito bem interessante, né, proposto uh, por essa que foi proposta, cadê? Por um carinha chamado Paul Baran, que eu acho que ele tá por aqui mencionado. Ah, eu não vou ver agora. Mas enfim. E daí nos anos 60, nos anos 70, eh, teve outros dois pesquisadores, que é esse Cerf e esse Cam, e que eles desenvolveram ali o protocolo TCP/IP, que praticamente se torna ali a base da internet moderna, né? E daí esse conjunto de protocolos ele permite ali que diferentes tipos de rede, com tecnologias físicas variadas, elas pudessem ali se comunicar, se interconectar no caso, formando uma rede de redes. E daí, é, em 83, é até conhecido como Flag Day, que eu acho que ele fala por aqui.
Não, não fala. Mas, mas em 83 é conhecido como Flag Day, porque a ARPANET ela oficialmente ela migrou, né, pro TCP/IP. E daí isso acabou marcando ali acabou consolidando, né, esse modelo atual. E daí na década de 80 surgiram ali as redes acadêmicas e também as institucionais fora dos Estados Unidos. E com isso ampliou, né, o alcance do próprio TCP/IP. E daí em paralelo, é, essa essa instituição chamada NSF, ela, ou seja, era uma fundação, é uma fundação nacional em pesquisa, ela, ela acabou financiando ali a criação desse cara aqui chamado NSFNet, que ela funcionava ali como digamos, entre aspas, um servidor e um servidor nacional, no caso, de redes ali. Ela foi fundamental ali para estar expandindo, né, todos esses conceitos. E daí, claro, nessa época acabou se consolidando ali as primeiras padronizações de regras, né, dos protocolos de rede, enfim. Ah, e daí um outro, um, um grande salto depois disso foi em 89, quando o pesquisador, né, chamado, é, chamado Berners-Lee, ele não fala aqui, Berners-Lee, é, no, no CERN, ele acabou propondo o que seria conhecido como World Wide Web, ou seja, o www. É, que daí combinado, né, que daí isso foi combinando, né, com o HTML, o HTTP e os navegadores, né, para tornar a rede acessível ali ao público mais geral. E daí na década de 90, a internet ela deixou de ser restrita, né, ao meio acadêmico e também militar e passou a ser comercializada, né, em larga escala. E daí, nessa época, também acabou surgindo, né, navegadores ali como o Netscape, que acabou popularizando também a web, e também surgiram ali provedores comerciais, né, que começaram a oferecer ali acesso residencial pro povo. E daí, nos anos 2000, a internet ela acabou já se consolidando como uma infraestrutura global. Então, acabou surgindo aí serviços de e-commerce, redes sociais, streaming de vídeo, como Amazon, Netflix, enfim, até mesmo a computação em nuvem. E com isso teve uma evolução disso que foi as redes móveis ali como 3G, 4G e até agora o 5G, né? E com isso, obviamente, trouxe ali a internet para bilhões de dispositivos pessoais. E com isso também surgiram ali a que a gente chama de internet das coisas, que é o IoT, que, que acabou ampliando ali a questão de sensores, carros, eletrodomésticos, enfim. Ah, mas, de forma geral, é isso. Eu espero que realmente vocês tenham conseguido entender pelo menos uma parte. Eu sei que querer é um pouquinho mais complexo, assim, de tá entendendo. Ah, mas eu espero que pelo menos você tenha entendido essa parte, né, dos protocolos e tal, que vai servir bastante para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida a respeito. Se não, acho que a gente pode finalizar por aqui, então. Ah, então eu vou estar finalizando aqui. Oi?
Uhum. Na verdade, sim. Na verdade, sim. É, por exemplo, todos esses slides aqui, eles foram baseados no capítulo um aqui desse livro. Eu vou estar, obviamente, colocando esse livro também em português. É, então, ele fala aqui, né, do que a internet. Tem exatamente as mesmas figurinhas aqui. Então, então tem tudo aqui. Tipo, é praticamente o capítulo um em formato de slides ali. Aham. Mas, pro próximo já vai ser o capítulo 2 aqui, né? Passando bastante aqui. É, caramba, é bastante coisa aqui. Pois é, né? E daí o próximo capítulo seria a camada de aplicação. Que enfim, vai estar falando um pouco mais, né, do HTTP, é, questões ali de arquitetura cliente servidor. é, e daí é por isso que eu falo, né, que isso aqui vai servir bastante para vocês, porque tudo isso aqui a gente usa é, em software. É tudo isso aqui. Mas é isso. Eu vou estar finalizando aqui a gravação então.